Olá, meus amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos. E o salmo que eu vou compartilhar hoje com vocês é o Salmo 103, um salmo de Davi, que diz o seguinte: Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor de todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar e nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como o Pai que tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida de um homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo que vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendigam ao Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor. É um salmo de gratidão, um salmo de louvor. E eu queria compartilhar justamente esse salmo com vocês, porque nós estamos, na Semana de Ação de Graças. Quinta-feira passada foi o Dia Nacional de Ação de Graças aqui no Brasil, mas em muitos países também comemoram. Começou nos Estados Unidos, no Canadá, o Thanksgiving, e se espalhou pelo mundo essa cultura da gratidão. E como é bom agradecer, né? Como é bom a gente ter esse sentimento de gratidão a Deus pelas coisas que Ele faz. E é isso que o salmista Davi nos diz aqui no Salmo 103. Ele começa dizendo a sua alma, né? Minha alma, bendiga, bendiga o Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome, que a gente não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Como é bom trazer à memória as coisas que o Senhor fez na nossa vida e ter esse sentimento de gratidão, de louvor, de adoração, de reconhecer que tudo que temos, que tudo que somos veio das mãos do Pai. E se a gente pudesse enumerar, haveria muitos motivos para agradecer, né? Desde a nossa vida que o Senhor nos deu, a vida terrena, né? Que Ele nos concedeu da gente nascer aqui, onde cada um nasceu, onde cada um está, com a família que cada um tem. E o Senhor nos dá a vida eterna, que é a salvação em Cristo Jesus. Isso é motivo de gratidão. Motivo de gratidão da gente ter saúde, da gente ter uma casa para morar, da gente ter pão na mesa, né? Da gente ter uma roupa para vestir. Há tanta coisa para agradecer, há tantos motivos, a graça comum de Deus, né, que faz cair a chuva sobre a terra, que manda o sol sobre justos e injustos e que faz a terra brotar, dá os seus frutos. Isso é motivo de gratidão, de celebração, da gente poder dizer: Deus, obrigado, Senhor, muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas, a tua bondade, o teu amor, a tua misericórdia, a tua compaixão. E uma coisa que eu acho interessante também, quando eu penso em ação de graças, é que a gente deve agradecer a Deus, sobretudo, né, em primeiro lugar,
Mas a gente também deve agradecer as pessoas que estiveram ao nosso redor, né? Que estão ao nosso redor, que nos abençoam, que nos ajudam, a começar pelos nossos pais, né? Toda a nossa gratidão ao nosso pai, à nossa mãe. Eu sei que não existe pai e mãe perfeitos, né? Os nossos pais erram, a gente também erra como pai, como mãe, mas é como é importante ter essa gratidão pelo que eles fizeram por nós. E se você está aqui hoje, se eu estou aqui hoje, eles venceram para que a gente pudesse estar aqui e a gente está aqui por causa deles, né? Então, ter essa gratidão ao pai, à mãe, pelo que eles viveram, pelo que eles puderam fazer para nos educar, para que a gente pudesse estar aqui. Agora, nessa fase da minha vida em que eu sou avó, em que eu sou mãe da minha mãe, né? Quando eu cuido da minha netinha, agora eu estou passando esse período aqui cuidando dela, nas férias de Laís aqui no Brasil. E como a gente se dedica a tomar conta de uma criança, né? Com a atenção para que a criança não mexa em alguma coisa, não caia, não se machuque, não mexa onde não pode, não cause um acidente. Essa preocupação que a gente tem com a criança, trocar a criança quando a criança faz as suas necessidades, dar a mamadeirinha, dar a comidinha naquela hora certa, tudo isso são os cuidados que a gente tem com as crianças e isso me remete à memória para lembrar, um dia alguém fez isso por mim, né? Um dia a minha mãe cuidou de mim dessa forma, ela cuidou quando eu não podia cuidar, quando eu não tinha entendimento. E hoje, cuidando da minha mãe, sendo mãe da minha mãe com 92 anos com Alzheimer, e eu também tenho que cuidar dela, tenho que trocar a fralda dela, tenho que dar banho nela, tenho que providenciar o alimento dela, dar o remédio na hora certa. Tudo isso também me leva a ver, né, que como a gente depende uns dos outros e como a vida ela se repete. Hoje eu cuido, amanhã eu sou cuidada. Isso é o ciclo da vida. Então a gente tem gratidão pelas pessoas que nos cuidaram, os nossos pais, os professores que nos ensinaram desde a idade mais terna, né? Desde a infância, aqueles primeiros professores, depois a fase, né, colegial, o ensino médio, depois a faculdade, enfim. Tantos professores, tantas pessoas que estiveram ali para nos ensinar, para nos orientar, para contribuir com a nossa educação, com a nossa cultura. Motivo de gratidão. E gratidão porque a gente depende, como eu falo e penso, a gente depende sempre uns dos outros, né? Ninguém faz nada sozinho. Então, a gente ser grato uns aos outros, né? Nós somos um corpo, como a Bíblia bem descreve, né? Cada um com a sua função, cada um com a sua funcionabilidade, mas a gente depende das pessoas. Já pensou se todo mundo tivesse uma profissão só, a gente não teria, se não tivesse gari, por exemplo, ou caos, né? Eu lembro quando houve aí umas fortes chuvas aqui no Recife, em todo o estado de Pernambuco, que o estado ficou um caos, né? Passou alguns dias sem a coleta do lixo, porque os caminhões não podiam passar em algumas ruas por causa das chuvas, por causa dos entupimentos, do lixo. Então, se acumulou lixo nas ruas, ficou um caos. Como é importante a presença do gari, a presença do carro da limpeza. Então, todo mundo é importante, todo mundo, a gente depende um dos outros, nós estamos todos conectados e é preciso que haja esse sentimento de gratidão por tudo, né? Tem tanta profissão aí que você olha para você e diz, jamais eu faria isso, né? Muitas vezes eu ouço alguém dizer, jamais seria um enfermeiro, uma enfermeira, a pessoa vestir um defunto, a pessoa ter que ver uma cirurgia ali, a pessoa toda aberta, ver aqueles órgãos ali internos, fazer um parto, né? Tem tantas profissões que a gente vê que você diz, isso não é para mim. E a gente vê que, mas existe aquelas pessoas, se não existissem, né? Então, existe aquelas pessoas para exercer determinadas funções que eu não exerceria, que você não exerceria. Então, gratidão sempre, gratidão porque a gente depende e precisa uns dos outros, porque Deus nos deu tanta coisa boa, como eu citei desde o início, a nossa gratidão por Ele nos cuidar, nos abençoar, né? O salmista agradece por cura, por perdão de pecados, aqui no Salmo 103. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas doenças. Ele resgata da sepultura a tua vida e coroa de bondade e compaixão. E Ele vai falando aqui um monte de coisa linda que Deus faz na nossa vida, né? Ele traz à memória isso, a graça do
do Senhor, a beleza, né, de servir a um Deus verdadeiro e maravilhoso. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Gratidão a Deus, sobretudo pelo que Ele é, pelo que Ele faz, por sua maravilha, e gratidão às pessoas que nos ajudam, as pessoas que estão do nosso lado, aqueles que nos cuidaram desde a infância, pais, professores, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, aqueles amigos verdadeiros que estão do nosso lado na hora que a gente precisa, não só na hora da bonança, né, na hora da festa, mas na hora do luto, na hora da doença, na hora da dor. Isso é tudo motivo de gratidão, tá bom? Então, que Deus nos abençoe, que a gente tenha uma rica semana e que esse salmo maravilhoso de Davi, 103, ele sirva para nós nos orientar a ter esse sentimento de dizer, como ele disse, minha alma, o meu ser, bendiga ao Senhor. Um forte abraço. Tchau, tchau.